Há um ano atrás, uma garota em Oakland, Califórnia, falou comigo e ela estava um tanto brava. Ela estava muito angustiada. E o que ela disse foi que estava brava com o pastor dela. Mas eu disse, por que você está brava com seu pastor? Eu tenho a sensação de que, por alguma razão, o meu pastor, todos os domingos, pelas manhãs, está fazendo tudo o que pode para ocultar a verdadeira identidade de Deus para todos nós da congregação. Ela disse, eu venho para a igreja e eu quero ter uma oportunidade de adorar, de experimentar a referência por Deus e a adoração por Ele. Mas o Deus sobre o qual eu estou ouvindo é um Deus que tem sido limitado, foi domesticado, ele tem se tornado inócuo. E ela diz, eu tenho certeza de que a razão pela qual o pastor faz isso é que ele não quer amedrontar as pessoas ao explicar o verdadeiro caráter de Deus. Eu não sei de fato quais eram as reclamações daquela mulher, mas eu sei que todos nós temos uma tendência de abrandar o retrato bíblico de Deus. E há uma razão por isso. A razão é essa. A santidade de Deus é traumática para quem não é santo. Isso fica claro se nós olharmos para o restante do texto de Isaías. Já vimos aqui os registros da visão de Isaías a respeito da santidade de Deus. O que eu quero que vocês vejam agora é o que acontece com Isaías, por consequência ao que ele acabou de ver. Antes de fazer isso, deixa eu fazer um comentário. Nos primeiros capítulos das Institutas da Religião Cristã, escritas por João Calvino, ele fez uma declaração parecida com tipo isso aqui, ó. Assim, o medo e o terror são os responsáveis por levarem todos os homens piedosos a temerem na presença de Deus, como as Escrituras sempre relatam. O que Calvino está dizendo é o seguinte: há um padrão para as respostas humanas à presença de Deus nas Escrituras. E me parece que quanto mais justa é a pessoa que está sendo descrita, mais ela treme quando entra diante da presença de Deus. Não há nada arrogante ou casual sobre a resposta de Abacuque quando ele encontra o Deus Santo. Você se lembra da reclamação de Abacuque quando ele viu toda a degradação e injustiça que envolvia a paisagem, o cenário da sua cidade natal? Ele ficou tão ofendido com isso que ele subiu na torre de vigia e ele clamou a Deus dizendo: Tu és tão santo que não podes contemplar a iniquidade, como podes ficar parado e deixar tudo isso acontecer? Ele disse, vou esperar aqui até que Deus responda a minha questão. Você se lembra o que aconteceu? Quando Deus apareceu para Abacuque, ele disse, o meu íntimo se comoveu, tremeram os meus lábios e a podridão entrou nos meus ossos. O que aconteceu com Jó? Quando ele esperou pela voz de Deus, quando Deus se mostrou a ele e disse, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu falei uma vez e não vou falar nunca mais. Vou pegar minha mão e pôr sobre a minha boca. Como Calvino também disse, o relato da Escritura Sagrada é que todos os seres humanos foram expostos à santidade de Deus, tremeram na presença de Deus. Isso também foi uma verdade clara para Isaías. Agora pense sobre Isaías. Eu não fiz uma pesquisa a respeito da moralidade do século 8 antes de Cristo,
Mas eu não posso imaginar, eu não consigo que houvesse qualquer ser humano na nação judaica, naquele período, que humanamente exemplificando, fosse mais justo que Isaías. Isaías foi a pessoa mais justa que poderia ser encontrada naquele tempo. E ele teve esse vislumbre da santidade de Deus. E a primeira coisa que ele fez após isso foi clamar, cheio de terror. E a versão King James registrou as palavras dele, que diziam: ai de mim! Eu estou destruído. Eu sei que traduções mais recentes estão tentando mudar a linguagem de Isaías, porque ninguém mais fala assim atualmente. Ninguém diz ai de mim. As palavras são meio antiquadas. A expressão se tornou arcaica. É como se alguém dissesse chuchu beleza ou coitado. Ninguém mais fala isso, a não ser que você tenha algum amigo. Quando as coisas dão errado, eles dizem que quer dizer wish, com o mesmo significado de ai de mim. Mas não vemos as pessoas falando muito assim na nossa cultura. Então, os tradutores, tentando comunicar a palavra de Deus com um vocabulário moderno, eles vão se livrando da linguagem arcaica. Mas ao fazer isso, infelizmente, eles arriscam perder mais uma daquelas joias escondidas da literatura bíblica. Tem uma razão pela qual Isaías usou a palavra ai. No Antigo Testamento, um profeta era um ser humano que foi ungido por Deus para ser um arauto de Deus. O que se distinguia do profeta do sacerdote em Israel era o seguinte: a tarefa do sacerdote era falar com Deus. Ele representava as pessoas. A tarefa do profeta era falar com as pessoas em nome de Deus. Assim, então, quando um profeta externasse a mensagem, ele não iniciava o seu discurso dizendo: em minha humilde opinião, ou esse é o meu julgamento disso, ou eu acredito que talvez esse possa ser o caso. Não é assim que eles se dirigiam às pessoas. Você sabe o que é a mensagem? Quando entregavam uma mensagem, eles iniciavam dizendo assim, assim diz o Senhor. Porque entendiam que eram arautos dos anúncios divinos. A forma literária usada pelos profetas de Israel é a que nós chamamos de oráculo. Você já ouviu, eu tenho certeza, a respeito do oráculo grego, o oráculo de Delfos, que daria estes anúncios sobre o futuro. Entre os judeus, o oráculo, instrumento literário, eles podiam ser de dois tipos: de bênção ou então de maldição. Ou seja, havia anúncios que eram boas notícias e anúncios que eram más notícias. Um oráculo de bênção ou prosperidade, ele usava uma palavra importante entre os judeus para introduzir a boa notícia. E era a palavra bem-aventurado. Jesus usa essa forma de oráculo autoconscientemente, como um profeta quando profere o Sermão do Monte. O povo daquele tempo reconhecia a importância das declarações ao dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os puros de corações e os pacificadores. Ele estava declarando o oráculo da vontade de Deus
a respeito das pessoas. A benignidade divina para aqueles que fizeram certas coisas. Mas o oráculo contrário ao da bênção era o de maldição. Este era um anúncio cruel e amedrontador do juízo de Deus. Escute o profeta Amós, quando ele anuncia o juízo de Deus sobre as nações e sobre a cidade de Damasco. Ai de vós por causa das suas transgressões. Jesus, quando denunciou, acusou os fariseus, ele profetizou suas palavras de juízo, usando os oráculos do Antigo Testamento, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês atravessam o mar, percorrem o mar para fazer um prosélito, e quando fazem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês já são. Eu mencionei na primeira lição quão raro é em toda a Escritura algo ser levado ao grau superlativo de repetição. Eu disse que o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes é a sua santidade. Santo, santo, santo. Mas não é a única coisa repetida 3 vezes. Jeremias, o profeta, quando profetizou o juízo de Deus na frente do templo dos judeus, ele disse: vocês vêm aqui e dizem, esse é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Ele estava de fato dizendo: a hipocrisia de vocês é superlativa. Vocês confiam em palavras vãs. A hora mais escura desse planeta é descrita no livro de Apocalipse, lá no Novo Testamento, onde nos é dito que na última hora o cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra. E nós ouvimos isso, uma figura celestial voando por intermédio do céu escuro, anunciando o julgamento de Deus com a repetição de uma única palavra, dizendo o quê? Ai, ai, ai. Você não vai querer estar por perto quando esse pássaro começar a cantar. Você percebe o que acontece aqui no capítulo 6 de Isaías? Aquele que é chamado por Deus e foi separado, e as palavras de Deus são postas na sua boca. O primeiro oráculo que ele pronuncia é um oráculo de maldição sobre si mesmo. Ai de mim! Assim que Isaías vê a santidade de Deus, pela primeira vez em sua vida ele entende quem é Deus. E no mesmo segundo, instante que ele entende quem Deus era, pela primeira vez na sua vida, ele entende quem o Isaías de fato era. E o que sai da sua boca é algo que se destaca. Ele amaldiçoa a si mesmo. Ai de mim, estou perdido. Eu sei que as traduções mais modernas usam estou arruinado, mas eu gosto mais de perdido, por essa razão. Se olharmos para o que está acontecendo aqui, pelas lentes da psicanálise moderna, nós vamos poder descrever tal experiência que Isaías relatou como uma experiência de desintegração psicológica. Desintegração. Para descrever uma pessoa que é saudável, dizemos que essa pessoa está completa,
é íntegra, ela tem tudo consigo. Mas quando a gente vê alguém que está perdido ou está se perdendo, o que a gente diz? Está entrando em colapso. Não é interessante usarmos como sinônimos para virtude a palavra integridade? Quer dizer que nós temos todos os aspectos da vida juntos de um jeito coerente e consistente. Aqui está o homem, senhoras e senhores, de maior integridade dentro do povo judeu, que tem apenas um vislumbre da santidade de Deus, e ele imediatamente começa a se desintegrar, ele é quebrantado. É isso que acontece com quem tem um vislumbre do caráter de Deus. Porque gastamos toda a nossa vida nos desviando do verdadeiro caráter de Deus. Porque temos a tendência natural de nos escondermos de Deus. Porque nós temos um instinto de saber que assim que o santo aparece, expõe e revela tudo, todas as coisas que não são santas ou santos, devido à virtude do seu padrão. Nós temos uma justificativa para todos os pecados que nós cometemos. Somos mestres do auto-engano, da auto-enganação. Calvino faz essa afirmação: enquanto o nosso olhar, nossa visão estiver fixa no chão, estaremos seguros. Nós nos bajulamos, nos consideramos como semideuses, pouco menores que a deidade eterna. Fazemos o que Paulo disse para nós não fazermos. Aqueles que se julgam por si mesmos, entre si mesmos, não sábios. Deixe-me dizer algo sobre a natureza humana. Nós podemos sair pelas ruas aqui nos Estados Unidos e fazer a seguinte pergunta a todos na rua, e é inacreditável o número de pessoas que responderá da mesma maneira. Se eu perguntasse, você é perfeito? Eu aposto que 99% das pessoas responderia: não interessa o seu histórico, não sou perfeito. O axioma que todo americano recorre é: ninguém é perfeito. Existe uma resposta humana: errar é humano. Ninguém é perfeito. E isso não parece nos incomodar nem um pouco. Não há nenhuma pessoa em 1000 que negará que não é perfeita. Isso é uma negação dupla. Deixa eu dizer o seguinte: não há uma pessoa em 1000 que alegará ser perfeita. Acredite, não há uma pessoa em 1000 que compreenda a seriedade de não ser perfeito. Porque o padrão pelo qual nós vamos ser julgados não tem curva nesse padrão. Mas será pelo padrão da perfeição de Deus. Eu escuto isso, todos têm o direito de errar. Quem te disse isso? Quando Deus disse, você pode cometer tal erro? Um pecado liberado? Um ato de traição liberado contra a minha autoridade? Um insulto à minha integridade de ato deliberadamente? Ele nunca disse isso. Disse? E mesmo que tivesse dito, há quanto tempo você já estourou sua conta? Todos têm o direito a um erro. Espero que tenhamos mais do que um. Um erro por segundo, muito mais do que provável que isso. Nós estamos confortáveis com a nossa imperfeição. Nos julgamos pelos defeitos uns dos outros, não importa quão envergonhado eu possa estar pela impiedade na minha vida. Às vezes, quando eu olho para mim mesmo, eu sinto nojo. Você não se sente assim? Já sentiu nojo de si mesmo? Como eu poderia ter feito aquilo? Não acredito que eu sou tão egoísta. Não acredito que eu sou tão avarento, ou lascívio, ou seja lá o que for. Mas somos rápidos em arrumar desculpas. Porque olhamos ao redor e sempre vamos achar alguém que é mais depravado do que nós mesmos. Podemos ser como o fariseu da parábola de Jesus.
podemos ser como ele, que orou agradecendo: ó Senhor, muito obrigado por não sermos como aquele miserável ali, ó. Encontramos um meio, sempre arrumando uma desculpa para nos adular, até que nós enxergamos o padrão. E quando isso acontece, nós somos destruídos, quebrantados, como Isaías foi destruído. Quando ele viu a pura santidade, ele entendeu que ele mesmo não era santo, ele não podia se conter, e ele clamou com a voz alta em agonia: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Me pergunto por que ele disse isso. Quando ele clama de terror, ele diz: eu estou perdido porque eu tenho uma boca impura, imunda, suja. Por que ele falou da boca dele? Se você ler os ensinamentos de Jesus, uma das coisas que sempre aparece é uma lição que quase ninguém mais acredita hoje em dia, em pleno século XX. Jesus de Nazaré ensinou várias vezes que um dia todo ser humano será chamado, levado até o tribunal de Deus. Todos nós teremos que prestar contas diante de Deus, do Santo Criador dos céus e da terra. E Jesus disse que naquele dia, todas as palavras ociosas ou fúteis que já pronunciamos serão trazidas a juízo. Que todas as coisas que nós fizemos, tudo o que nós falamos, todas as promessas que nós fizemos e quebramos, toda a blasfêmia que saiu das nossas bocas, toda palavra má que nós dissemos ao próximo, será trazida diante de Deus. Jesus disse que não é o que entra pela nossa boca que define um homem, mas sim o que sai. Deus nos deu a boca como instrumento para adorar, de adoração, para expressarmos a verdade dele. E ao invés disso, nós usamos as nossas bocas para mentir ou ferir as outras pessoas, para blasfemar contra o próprio Deus. Nós temos bocas imundas. Quando Isaías viu a santidade de Deus, as mãos dele foram instintivamente até a boca. E ele proclama essa maldição sobre ele mesmo. Senhoras e senhores, o que Deus fez? Deus olhou lá para baixo, embaixo do seu trono, e viu o seu servo se rebatendo no pó com todo o seu arrependimento e remorso, como um monge mau em algum mosteiro, praticando uma autoflagelação, e disse: fica calmo, Isaías, relaxa, tranquilo, você está levando isso muito a sério. Não tenha uma preocupação tão mórbida com a sua culpa, Isaías. Você levará uma vida guiada por Freud, agindo desse jeito. Não seja tão neurótico, Isaías. Você está culpado, deveria ler Jonathan Edwards ou antecipar a Rainha Vitória. Não foi isso que ele falou. Deus não olhou para o seu servo e disse: sofra, verme miserável, você merece ser destruído e desfeito. Vá em frente, deixe a maldição cair em cima de você. Conheço gente como você, Isaías. Nos acertamos depois. Não foi isso que ele fez. Outra coisa que ele não fez, senhoras e senhores, Deus não disse uma palavra sobre graça barata. Deus não disse: olha, Isaías, a única coisa que quero de você é que assine um cartão de membro, levante sua mão, faça uma oração e entre no meu reino. Não. Deus viu o seu servo sentindo dor. Então ele enviou um serafim. E o serafim foi até o altar onde havia uma brasa queimando no lugar santo. E aquela brasa estava tão quente que até mesmo o anjo não podia entrar em contato com ela. E ele teve que usar uma tenaz
E com essa tenaz, ele retirou a brasa e voou até onde Isaías estava. E nós vimos no texto que ele tocou essa brasa em seus lábios. Você sabe quão sensíveis são os lábios das pessoas, dos humanos? É com nossos lábios que expressamos uma das mais íntimas formas de comunicação, o beijo. Os nervos dos lábios são sensíveis, hipersensíveis. E esse homem teve a experiência de ter uma brasa viva queimando seus lábios. O que aconteceu assim que a brasa tocou nos seus lábios? Ele podia ouvir sua carne queimar. Por qual motivo? Porque Deus estava sendo cruel ao punir Isaías? Não. A brasa foi utilizada para cauterizar os lábios dele, para purificar, para curar, para preparar ele para a mensagem que ele tinha que entregar. Escute o que foi dito. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que, tirada do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Eu sou um protestante por convicção. E uma coisa que perdi da tradição católica romana foi a confissão. Sim, a confissão estava no centro da controvérsia protestante, mas apenas um elemento dela. Temos a tendência de querer jogar tudo fora. Como eu desejaria ir por algum lugar e tivesse alguém ali que eu pudesse ver e ouvir, experimentar de fato a sua presença e dizer: Pai, eu pequei, foi isso que eu fiz, e listar minhas transgressões, tirar isso do meu peito. Então ficar de joelhos e ouvir esse alguém dizer: pelo nome de Jesus Cristo, está absolvido. Eu te absolvo. Seus pecados estão perdoados. O quanto você gostaria de escutar Cristo nesse salão aqui agora, privadamente, dizendo a você: eu sei de todos os seus pecados. Mas agora eu quero te dizer que todos os seus pecados, os pecados que você já cometeu em toda a sua vida, estão perdoados. Sua culpa foi arrancada, toda a culpa. Você não terá que se preocupar com os pecados que você cometeu contra Deus. Eu te perdoei, te purifiquei neste exato momento e para toda a eternidade. O que você daria para ouvir Jesus falando isso para você? Isso foi o que Deus disse a Isaías. Se acabou, Isaías, toda a sua culpa. Você não precisa se auto-amaldiçoar, se flagelar. Eu tirei toda a sua culpa. Os seus pecados foram perdoados. E enquanto Isaías está tentando lidar com tudo isso, Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A primeira coisa que Isaías diz, depois de amaldiçoar a si próprio, foi o seguinte: eis-me aqui, envia a mim. Perceba que ele não disse: eu estou aqui. Isso seria dizer a Deus sua localização geográfica. Ele disse: Deus, eis-me aqui. Ele mal podia falar por causa dos seus lábios. Senhoras e senhores, o local de arrependimento é muitíssimo doloroso. O arrependimento genuíno é honestidade diante de Deus. E vir até a presença do Deus Santo é uma coisa difícil, dolorosa, mas quando fazemos isso com humildade, como Isaías, e com sinceridade,
Deus está pronto a nos perdoar e nos purificar e nos enviar. A única justificativa para a missão do missionário, para a pregação do pregador, é que tal pessoa experimentou o perdão de Deus. Vamos orar. Pai, nós também temos bocas imundas. E nós não podemos viver perante a Tua presença sem a expiação que Cristo nos proveu. Nós oramos, Senhor, para que venhamos Te conhecer e conhecer o Seu perdão agora e para todo sempre. Que nós possamos dizer a Ti: eis-nos aqui, envie a nós. Amém.